A partir de agora eu vou trazer informações sobre o caso envolvendo esse empresário da foto que vocês estão vendo aí nas imagens ao vivo. É ao vivo essa imagem aí? É ao vivo, né? É ao vivo lá do local. A nossa equipe está lá nesse local que fica ali próximo à região de Andorinhas, aqui em Vitória, onde esse carro, olha lá, ó, você está vendo ali a região de Andorinhas, onde tem esse posto de combustíveis. Esse carro vermelho ou vinho que vocês viram ali agora há pouco, é o carro desse empresário que vocês estão acompanhando a foto aí na tela da sua televisão. Esse empresário foi encontrado dentro deste carro, ou melhor, o corpo dele foi encontrado dentro deste veículo abandonado. Como assim, Camargão? É isso mesmo que você está ouvindo. O cara estava morto dentro desse carro e as primeiras informações dão conta de que esse veículo estaria estacionado ali na frente dessa loja de conveniência há alguns dias, tá? Há alguns dias esse veículo já estava parado por aí. Agora, tem câmera aí na região, hein? Divide tela para mim com a imagem ao vivo. Tem câmeras aí que provavelmente... Ah, meu amigo. Aí, ó. Na cara do gol, velho. Na cara do gol. Bicho, tem câmera ali, ó, para quem quiser ver. Além dessa, deve ter outras ali do pátio também, do posto de combustíveis. A Polícia Civil, a Polícia Científica já estiveram no local para fazer a perícia aí da região. Várias câmeras neste posto de combustíveis, câmeras essas que devem ter a imagem do que realmente aconteceu aí, né, Vanusa? Boa tarde. E Camargão, muito boa tarde para você, boa tarde ao pessoal de casa. Exatamente, o estabelecimento é rodeado de câmeras para todos os lados. Possivelmente flagrou quem estava dentro do carro com esse empresário, identificado como Carlos José Pereira, de 63 anos. A polícia já tem a informação de que o veículo chegou aqui ao posto de combustíveis que fica aqui, divide aqui a Avenida Nossa Senhora da Penha de Andorinhas, que dá acesso à Avenida Maruípe. Ele chegou aqui ao estabelecimento na quarta-feira, às 8h59. O empresário estava desaparecido desde a última quarta-feira. E aí, então, o veículo chega, o empresário está sentado no banco do carona e uma outra pessoa chega dirigindo esse veículo. Por que eu estou falando? Porque há informações de que a pessoa que estava ao volante, ela fica aqui, estaciona, fica com o alerta ligado durante um tempo. Depois disso, o rapaz, é um homem que sai de dentro do carro, ele sai e vem até o banco do carona, onde o empresário foi encontrado morto na manhã de hoje. Ele então abre essa porta, que é a porta do carona, e aqui, segundo testemunhas, esse homem que dirigia, ele se agacha, né? E não dá para ver se ele conversa ou se ele tenta fazer alguma coisa com alguém que está sentado aqui no banco do carona. Detalhe também, o empresário foi encontrado deitado com o banco do carona reclinado. Sobre o corpo dele foi encontrado uma espécie de lençol, uma mantinha sobre o corpo dele. Até o momento não se sabe a causa da morte, Camargão. Vanusa, você traz uma informação muito importante, hein? Quer dizer, então, que pessoas aí da região teriam visto um outro homem junto com esse empresário. Ou seja, ele não chegou sozinho aí. Agora, o que a polícia precisa descobrir é se esse empresário já chegou aí morto, o cara realmente só abandonou o carro com o corpo desse empresário, ou se o empresário teria ficado ali bem e passado mal, porque foi encontrado alguma marca de violência com faca ou disparos de arma de fogo no corpo desse empresário, Vanusa?
Olha, de acordo com a perícia, né, da polícia técnico-científica, o corpo do empresário não apresentava nenhum tipo de marca, ou seja, que pudesse justificar um homicídio, que pudesse justificar qualquer outro tipo de morte violenta. Como ele estava morto desde a última quarta-feira, que à noite, provavelmente, é o horário que o rapaz que dirigia sai do carro e como o banco estava reclinado, ninguém viu, deu para perceber que tinha um homem dentro do carro ainda, né? A perícia não encontra nada. O carro também passou, né, por perícia, nenhum vestígio de violência, de luta corporal, nada disso. Eu, inclusive, conversei com um perito da Polícia Técnico-Científica, Camargão, que disse o seguinte: só se de repente ele possa ter sido envenenado, intoxicado, né? Mas assim, exames complementares terão que ser feitos para poder realmente atestar a causa da morte. Pois não, Camargão? Um negócio que me chamou a atenção, você me corrija se eu estiver errado, a impressão que eu tenho é que um dos pneus do carro parece que está no pneu reserva, né? Aí, ó, exatamente. Eu olhei assim de longe, quando o nosso Alex Cabelinho mostrava o carro, ou seja, veja que o carro teve aí uma avaria de um pneu furado, né? Mas a polícia ainda está investigando todos esses detalhes, né, amiga? Exatamente, mas isso você foi muito observador, Camargão, e foi uma observação que um dos familiares, um cunhado do Carlos José, fez com a nossa equipe de reportagem, a gente num bate-papo ali, tentando, né, pegar mais informações sobre a vida do empresário, e ele falou, olha, um fato que chamou muito a nossa atenção, a atenção da família foi exatamente esse. Aquele pneu que está ali é o pneu reserva. O Carlos José era extremamente cuidadoso com o veículo. Ele não ficaria rodando com um pneu reserva. Daí, então, mais uma dúvida para a polícia esclarecer, né? É um dado, o pneu é reserva, o pneu, né, um pneu que não é um carro né, modelo SUV, né? A gente percebe que o pneu é menor, enfim, né? São esclarecimentos que, com certeza, a polícia em breve vai trazer aqui, né, para a imprensa e para toda a população. Lembrando que o posto é rodeado de câmeras, essas imagens já se encontram com a Polícia Civil, Camargão. Obrigado, Vanusa. Daqui a pouquinho você volta. Agora, que tem caroço nesse angu, tem, hein? Que tem caroço nesse angu, tem. Mas as câmeras vão ajudar e muito. Obrigado, hein, Vanusa? E olha só, atenção, porque a gente vai voltar a falar agora no nosso jornalismo sobre o caso do corpo do empresário que foi encontrado dentro de um carro estacionado em frente a uma loja de conveniências que fica no pátio de um posto de combustíveis ali na região de Andorinhas, próximo à movimentada Reta da Penha. O corpo do idoso foi encontrado hoje pela manhã. A nossa equipe está no local. Pode sacudir as imagens ao vivo lá do local para mim, por gentileza, porque o local é bastante movimentado. O carro continua ali. A Polícia Civil e a Polícia Científica já estiveram no local também, fazendo todo o trabalho da perícia, inclusive tentando descobrir, né, digitais que podem ter ficado na lataria, como na maçaneta também do veículo. E a nossa Vanusa Santana vai atualizar para a gente como é que andam as investigações e a situação aí no local. Vanusa. Olha só, Camargão, a gente tem agora as informações sobre as características desse homem que chega dirigindo o carro do empresário Carlos José. Ele que, né, chegou deitado, né, com o banco reclinado, já no banco do carona desse veículo, tinha um homem que chegou conduzindo. Esse homem, segundo testemunhas, ele que sai do carro, né, por um tempo, ele permanece aqui logo que ele chega na quarta-feira por volta de 8h59, fica por cerca de 15, 20 minutos e então ele sai daqui. Segundo testemunhas, ele veste uma calça jeans, um tênis e também um casaco preto. E aí ele vem justamente e faz esse trajeto que eu estou fazendo agora. Ele vem em direção ao banco do carona, onde o empresário estava deitado. Aqui ele abre a porta e então ele se reclina aqui, né?
fica aqui assim, como se estivesse conversando ou, né, ajeitando algo. Só lembrando que o empresário foi encontrado nesse banco aí, né, com o banco reclinado, estava já sem vida, em adiantado estado de putrefação, né? O trabalho da perícia foi difícil aqui, mas eles chegaram à conclusão que ele não teria sido morto por algum tipo de arma, né? Não teria tido uma morte violenta a princípio. É bom dizer a princípio por quê? Porque o corpo agora do Carlos José, que tinha 62 anos, vai passar por outros exames para saber se ele passou por alguma intoxicação, se ele foi envenenado ou se alguma outra substância provocou a morte desse empresário que tinha um restaurante no centro da Serra, Camargão. Pois é, o nosso telejornal é feito com a participação de quem está em casa, né? O nosso WhatsApp fica aí na tela o tempo todo, tem o pessoal no YouTube também que vai conversando com a gente, comentando as notícias. E veja só que estão chegando algumas mensagens aqui por meio do nosso Zap que está aí na tela, do pessoal perguntando o seguinte: mas ninguém percebeu desde quarta-feira esse corpo dentro do carro? E outros, é a pergunta da Carmen, por exemplo, de Jardim Camburi, que está acompanhando a gente. Obrigado, tá, Carmen, pela sua pergunta. A Carmen, lá de Jardim Camburi, ninguém percebeu esse corpo dentro desse carro? Tem também aqui o Pedro José, que está assistindo a gente no centro de Vitória, que também mandou uma mensagem aqui nesse sentido. Os frentistas que trabalham aí não viram esse carro aí, esse tanto de dias? Eu me recordo que você tinha comentado algo que parece que o banco estava inclinado para trás. Isso teria dificultado a visualização lá dentro, Vanusa? Teria sim, ô Camargão. Realmente o banco onde o empresário foi encontrado morto estava reclinado. É o banco do Carona, né? Que vocês de casa vão ver agora aí o que o Nepô está mostrando para vocês. Existe uma outra coisa também que não ajudou a não levantar suspeitas, é que alguns motoristas pedem para estacionar o carro aqui por um dia, por exemplo. Então quem trabalhava, e como tem escala aqui de frentista, de repente, né, os que estavam trabalhando na quarta foram embora e só retornaram hoje. Então não deu para poder dar aquela dúvida, ó, o carro está abandonado aí tem tantos dias. Então, realmente foi com a ajuda de um conhecido da família do empresário que trabalha na Guarda de Vitória. Eles pediram ajuda a ele porque tentaram registrar o desaparecimento. Como a lei prevê que realmente qualquer desaparecimento só pode ser registrado com 48 horas, a família foi até a delegacia e voltou porque foi orientada a voltar na data de hoje. Daí eles começaram a agir de forma espontânea, livre, justamente, né, no intuito de tentar ter alguma pista. Aí eles acionam esse homem que trabalha, é um amigo que trabalha na guarda, ele tem acesso às imagens de vídeo monitoramento e aí ele percebe que o carro passa na quarta-feira na Avenida Reta da Penha, aqui, na Nossa Senhora da Penha, por volta de 8h59. O carro, então, entra no posto e, a partir daí, ele para. Vem pra cá, Nepô, para mostrar pro pessoal. Exatamente nessa vaga aqui no posto de combustíveis que fica em frente à loja de conveniência. Aqui, então, os funcionários que estavam de plantão nesse dia relatam. O carro para, fica por um tempo e as imagens também mostram isso, segundo testemunhas, né? Sim. Essas imagens que está já nas mãos da polícia. Olha só, veja bem, você já falou que aparentemente ele não tinha marcas de tiros, nem de facada, nem algo violento fisicamente, né? Mas veja só aqui, a Márcia de Autolage lá em Cariacica, também aqui a Roberta Vieira, que está assistindo a gente na Praia do Canto, o Júnior, a Amélia, que é aqui do Parque Moscoso, e a Cláudia, aqui da Ilha de Santa Maria. Por que eu estou falando o nome desses nossos telespectadores? Porque eles estão mandando mensagens aqui e eles fizeram a mesma pergunta. A polícia já está em poder de imagens e existem realmente imagens que mostram a movimentação desse carro chegando e essa pessoa suspeita saindo da parte do motorista e indo ali do lado da porta do carona?
Já está assim, o Camargão. A polícia, logo pela manhã, a Polícia Civil, né? Homens, né? Policiais da DHPP Vitória já estiveram aqui, né? E já pegaram as imagens de tudo que aconteceu aqui. Como eu disse, o cara chega dirigindo, aparentemente é uma pessoa mais magra. Esse homem, esse rapaz, está vestindo uma calça jeans, um tênis branco e um casaco preto. Ele sai de dentro do carro, né, depois de permanecer por um tempo com o carro ligado, inclusive. Ali ele fica com o pisca-alerta acionado. Depois disso, ele sai, né, cerca de 20 minutos já dentro do carro, ele sai, vem para esse lado aqui do motorista, abre a porta, conversa mais um pouquinho e então ele bate a porta e aí ele vem para cá, ó, para a Avenida Nossa Senhora da Penha. Só lembrando que aqui a gente tem vários comércios, Camargão. Tem lojas de carros, concessionárias, tem igreja. Então, com certeza, a polícia já deve estar em posse de outras imagens também que não sejam aqui do posto, né? Inclusive, há uma recomendação, né? A gente tentou aí ter acesso às imagens, né, que mostram toda essa ação aqui no posto, mas não fomos orientados a não, eles foram orientados a não nos passar. Mas ao longo dessa investigação, tenho certeza que a Polícia Civil deve divulgar alguns detalhes. Ok, obrigado, viu, Vanusa, pelas suas informações. Por favor, qualquer novidade, você volta a chamar a gente, tá? E a gente volta a falar do caso do empresário encontrado morto dentro de um carro aqui em Vitória, tá? A nossa Vanusa Santana, junto com o Roger Nunes, estão trazendo a informação desse caso, que inclusive esse caso é destaque na programação da Rádio Legal FM com a nossa equipe de jornalismo, né, George? 99,5. E o Roger também está chegando agora com novidades, porque o Roger Nunes está no local onde esse corpo foi encontrado dentro do carro. Ô Roger, várias perguntas precisam ser respondidas, né? Uma delas é a seguinte: a gente viu aí que a perícia já estava no carro, né, colhendo digitais, colhendo algo que possa trazer alguma pista sobre isso. A gente já mostrou também que há câmeras na região, mas a pergunta que eu quero te fazer, eu não sei se você tem essa resposta, mas você está aí acompanhando, é sobre a investigação. A polícia já identificou se há marcas de tiros ou de violência no corpo desse empresário encontrado, meu amigo? Boa tarde para você. Fala, Jorge, boa tarde também a todos. O caso em si, ele é todo cercado de mistérios, mas fato é que a polícia e a perícia já veio aqui nesse posto de combustíveis, que fica aqui na região de Andorinhas, em Vitória, já fez uma perícia prévia no corpo e já foi constatado que não tinha marcas de violência nesse corpo. Ou seja, essa vítima estava aqui morta e como que essa vítima chegou ao óbito aí ainda é considerado um mistério para a polícia. Mas fato é o seguinte: o dono desse veículo aqui era um empresário de 63 anos, morador do município da Serra, dono de um restaurante, que estava desaparecido desde quarta-feira à noite. Familiares chegaram aí até a Polícia Civil para poder registrar um boletim de ocorrência, mas foram orientados aí para esperar mais um pouquinho. Só que na manhã de hoje, funcionários aqui do posto verificaram que dentro desse veículo tinha uma pessoa morta. Essa pessoa estava sentada nesse banco aqui do carona e o banco inclusive está reclinado. Mas, Roger, o carro desde quarta-feira está aqui? Sim. De acordo com as câmeras de segurança aqui do posto, a polícia já veio aqui, já recolheu, já conseguiu olhar. Esse veículo foi estacionado aqui por volta de 8h50 da noite. A vítima estava sentada aqui no banco do carona e do lado do motorista desce uma pessoa, um homem, para o veículo aqui, dá a volta aqui do lado de cá, abre a porta, se debruça. A gente não sabe ao certo pelas imagens se tentou conversar ou se fez algum tipo de movimento. Fato é que esse corpo estava coberto por um lençol. Após ficar aqui cerca de 20 minutos abaixado, fecha a porta desse carro e sai aqui no sentido Reta da Penha. Essas imagens, como eu disse, a polícia já recolheu e já estão à disposição da justiça. Esse caso, como eu disse, é um caso bem cercado de mistérios por conta da morte e por conta do fato também dessa vítima estar desaparecida desde quarta-feira e esse carro ter sido estacionado aqui
nesse horário que eu disse e só ter sido encontrado na manhã de hoje, ou seja, sexta-feira, 2 dias após o crime. A gente, conversando com alguns policiais, descobriu o seguinte, que a família desse idoso já passou por uma situação um pouco parecida com essa. Em 2023, esse idoso registrou um boletim de ocorrência porque ele estava caminhando ali na serra, na região de Manguinhos. Ele fala em boletim de ocorrência que foi rendido ali por 2 pessoas, aparentemente menores de idade, que obrigaram esse idoso a ir até o veículo dele, onde ele foi mantido ali refém, foi levado ali para a região de Nova Zelândia, bairro que fica inclusive colado ali à Vila Nova de Colares, também o bairro Feu Rosa, e ali esse idoso teve os pertences roubados, foi obrigado a fazer transferências bancárias e foi amarrado ali em uma mata. Esse idoso conseguiu se desamarrar, fugiu e pediu ajuda. O carro desse idoso, na época, foi encontrado abandonado lá em Feu Rosa e ninguém foi preso. A gente não pode afirmar, ô George, se esse caso aqui está relacionado a um crime, mas fato é que a situação é estranha. O idoso desaparecido desde sábado, o veículo foi encontrado aqui na manhã de hoje, 2 dias após ter sido estacionado. Isso foi relatado, inclusive, pela polícia, através das câmeras, e esse idoso foi encontrado aqui. A nossa repórter, Vanusa Santana, preparou uma reportagem para explicar um pouco melhor e trazer os detalhes desse caso que parou praticamente aqui toda a região de Andorinhas aqui em Vitória. Ô, Jorge, acompanha aí. O carro do empresário Carlos José Pereira, de 63 anos, foi encontrado parado no estacionamento deste posto de combustíveis, localizado às margens da Reta da Penha, no bairro Andorinhas, em Vitória. Ele estava no banco do carona do veículo, já sem vida. O corpo de Carlos José já encontrava-se em adiantado estado de decomposição. O empresário estava desaparecido desde a última quinta-feira. Carlos José era dono de um restaurante no centro da Serra. Na última quinta-feira, ele não apareceu para trabalhar, como ele sempre fazia, abria o restaurante. Funcionários preocupados avisaram os familiares que chegaram a tentar registrar um boletim de ocorrências relacionado a esse desaparecimento. Mas eles foram orientados a voltar somente hoje, na sexta-feira. E aí, com a ajuda de um amigo que trabalha na Guarda de Vitória, eles conseguiram saber que o carro havia passado na última quarta-feira, por volta de 8h59, aqui pela Avenida Nossa Senhora da Penha. Logo que chega aqui, a pessoa que dirige para o carro justamente aqui, nessa vaga de garagem. Aqui, então, eles conseguem identificar junto aqui as pessoas que trabalham no posto que uma pessoa dirigia o carro. Ou seja, além de Carlos José, um outro homem estava dentro do veículo. O que esse homem faz? Segundo testemunhas, ele sai ali do banco do motorista e vem até o banco do carona. Aqui, então, ele abre essa porta e se agacha. Começa a conversar com alguém que está aqui nesse banco, no caso, o empresário. Peritos da Polícia Técnico-Científica analisaram o corpo do empresário, que não apresentava nenhum tipo de lesão. O carro dele também foi periciado. Carlos José foi encontrado deitado com o banco do carona reclinado. O empresário, que é natural de Minas Gerais, morava há mais de 30 anos no município da Serra. Ele era solteiro e não tinha filhos. A família não sabe o que pode ter acontecido. O empresário teria saído do trabalho e não foi mais visto. A Polícia Civil agora recolheu imagens do posto de combustíveis e vai tentar identificar quem dirigia o carro e o que causou a morte do empresário. O corpo de Carlos José seguiu para o Instituto Médico Legal em Vitória, onde vai passar por uma necrópsia, que vai indicar a causa da morte. Pois é, você ouviu aí, né, Jorge? Esse carro ficou parado aqui com esse corpo dentro, com o corpo desse empresário, cerca de 48 horas, nesse sol que vocês estão vendo aqui. E o detalhe é que a movimentação aqui de pessoas, de veículos, de pedestres é bastante grande. Mas o que pode, talvez, explicar o fato de ninguém ter visto é esse detalhe aqui, por gentileza, Alex. Aqui na lateral do carro, se você for olhar com um pouquinho mais de calma, tem uma película, isso filme, o que pode talvez ter feito com que as pessoas passassem aqui do lado e não percebido que tinha uma pessoa
dentro do veículo, até porque o banco estava abaixado, você não consegue ver em detalhes o que está acontecendo lá dentro. Mas fato é que o outro detalhe, ô Jorge, que foi só depois de quase 48 horas que as pessoas se deram conta dessa situação toda aqui e chamaram a polícia. Jorge. Pois é, bem escuro, bem espelhado, né, esse insufilme aí, mas a gente continua nessa investigação, pede ajuda também de quem tiver alguma informação para ajudar a polícia pelo 181. Obrigado, Roger, pelas informações. Mais detalhes desse caso a qualquer momento, você vai continuar aí, né? Se tiver alguma informação você pode chamar, mas também no Brasil Urgente às 5h30. Obrigado, meu amigo.